Boa noite também. Noite quente. Vamos abrir a palavra do nosso Deus, lá em Mateus. Mateus capítulo 24. Nós vamos ler do versículo 36 ao 44. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, dos versos 36 até o 44. Quem puder, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Pai, diante da Tua presença, nós humildemente Te louvamos pela grandiosidade do Teu nome, Te louvamos porque o Senhor é bendito, é maravilhoso, o Senhor tem sido a nossa força, o nosso refúgio, o Senhor tem sido o nosso sustento, Pai. Te pedimos agora, Deus, ouça a nossa oração e fala aos nossos corações através da mensagem de hoje. Que o Senhor venha usar, Pai, este momento para abrir os corações, para que o Teu Espírito Santo abunde no coração daqueles que ouvirão, Senhor. Para que a fé venha atuar poderosamente, convertendo, corrigindo, consolando e edificando a vida daqueles que ouvem essa mensagem, Deus. Que não seja uma palavra do Caio, Senhor, mas que seja a Tua palavra pregada aos nossos corações. Porque é para isso que estamos aqui, para Te ouvir, Deus. Ajuda-nos a ouvir a Tua palavra, a aceitar a Tua palavra e a seguir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Se o irmão ou a irmã já fechou a Bíblia, eu peço que mantenha ela aberta, para que o irmão confira, conforme eu for falando. Bom, nós estamos em uma série de mensagens sobre o Advento, que se trata da vinda de Jesus Cristo. E antes de entrar especificamente nesse ponto, eu queria trazer uma história para ilustrar. No ano de 79 depois de Cristo, existia uma cidade chamada Pompeia, que era uma cidade muito vibrante, muito ativa, com comércios, com diversas visitas de pessoas naquela cidade. E na manhã do dia 24 de agosto daquele ano, os mercados estavam cheios, os passarinhos cantavam, o céu estava azul, era um dia comum. O problema, e o que eles ignoravam, é que já há alguns dias houveram tremores de terra naquele lugar. Porém, eles achavam que era normal, algum terremoto. E nesse lugar, nessa cidade, Pompeia, havia um vulcão chamado Vesúvio. Não sei se todos conhecem, mas ele veio a ficar muito famoso. E eles estavam tão ocupados, comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, que eles não perceberam os sinais que o próprio Vesúvio estava dando de que ele iria explodir. Então, ao meio-dia daquele mesmo dia, o Vesúvio explode com uma força de simplesmente 100.000 bombas atômicas, mais ou menos.
e em menos de 24 horas, a cidade inteira estava completamente soterrada sob 6 metros de cinza vulcânica. E ela permanece assim até hoje. Jesus, ao descrever os dias de Noé, ele está descrevendo uma realidade muito parecida com a de Pompeia, embora em contextos diferentes. Ele está descrevendo um mundo tão distraído e tão ocupado com as suas diversas ocupações e problemas, que eles não percebem os sinais de que as suas vidas estão correndo perigo e de que o fim está próximo. O advento que nós estamos vivendo agora, no mês de dezembro, ele vai tratar sobre essa expectativa, a expectativa do fim, porque ele trata da expectativa da vinda. Primeiramente, sabemos que ele prepara a gente para o Natal, e o Natal é a primeira vinda de Cristo. Mas ele também nos lembra que o Cristo que veio e subiu aos céus, voltará. Jesus, então, nos chama a despertar de tudo aquilo que nos tira a consciência e o foco na sua segunda vinda. De tudo aquilo que tira a nossa percepção de que temos que estar preparados para o dia em que ele voltar. Nós precisamos cultivar não só a esperança, como também a nossa vida diante de Deus, para o dia em que a nossa esperança será realizada em Cristo. Mas, para fazer isso, nós precisamos tomar algumas atitudes. E a primeira atitude que nós devemos tomar é que nós devemos abraçar o mistério do tempo de Deus. Jesus começa o seu texto, a sua fala, aliás, no verso 36, dizendo que a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. E Jesus ele já vinha explicando para os seus discípulos quais os sinais que apareceriam como indicativos de que a vinda dele estava próxima. Cristo estava explicando isso porque ele estava dizendo que o templo de Jerusalém seria destruído. E na cabeça do judeu daquela época, a destruição do templo significava o fim do mundo. E tendo dado os sinais da destruição do templo, Jesus passa a tratar de um outro evento, o evento de fato da sua vinda. Jesus antecipa que muitos tentariam antever aquele tempo. Tentariam dizer quando Jesus voltaria. Muitos tentariam dizer, ele está vindo no ano tal. Para quê? Para que eles acumulassem seguidores e então pudessem fazer desses seguidores o seu ganha-pão. Só que Jesus frustra essas pessoas, porque ele começa com a declaração de incerteza. Ele fecha a porta para qualquer tipo de cálculo ou de especulação quanto à sua volta. O próprio Cristo, em sua autolimitação, na sua encarnação, quando ele estava limitado aqui pela carne humana, antes da sua glorificação, ele não sabia o dia de sua volta. E foi isso que ele disse aos seus discípulos. E esse filho, que se submeteu a estar debaixo de toda essa limitação, nos ensina a estar da mesma forma. Porque ele, sendo Deus, se submeteu a tudo isso. Porque nós iríamos além. Porque nós tentaríamos decifrar aquilo que ele não revelou a nós. Porque nós iríamos atrás daquilo que ele não quis nos entregar. Muitos, ao longo da história da igreja, tentaram, como eu disse, antever quando Jesus voltaria. Os casos mais clássicos que eu consegui encontrar foi, primeiro, o montanismo, no século II, aproximadamente 156 depois de Cristo, onde um líder chamado Montano, junto com 2 profetisas, ele previa que Cristo voltaria, só que para isso ele dizia que toda a revelação que ele recebia, toda a profecia que ele entregava, é porque Deus primeiro tinha entregado a ele e às suas profetisas, por meio de sonhos e visões. Ele dizia que essas novas revelações do Espírito Santo superavam até mesmo aquelas dos apóstolos, algo muito comum da gente ver hoje em dia em muitas igrejas. Ele dizia que as suas revelações tinham equivalência de escritura sagrada. Se você crê na escritura, você precisa crer no que Montano falava. Era isso que ele dizia. O resultado foi que a cidade celeste, o Cristo ressurreto, não voltou. E esse movimento foi condenado pela igreja como um movimento
herético, por trazer novas profecias. Mas nós temos um outro movimento, o milenarismo medieval. Algo parecido com o que alguns viveram, né? Nem todos, alguns viveram na virada do milênio, de 1999 para 2000. Do ano 999 depois de Cristo para o ano 1000, houve um certo pânico, uma certa histeria. E algumas pessoas, baseadas numa leitura literal de Apocalipse 20, disseram que o retorno de Cristo aconteceria justamente no primeiro milênio. Por quê? Provavelmente eles estavam lendo que Cristo reinaria por 1000 anos e então voltaria. Resultado, Cristo não voltou. As pessoas tiveram pânico, doaram suas terras, venderam tudo que elas tinham e no final, no ano 1000, elas estavam sem nada, passando fome, necessidade, porque creram em alguém que disse aquilo que a Escritura nunca disse. Por último, eu quero trazer um exemplo muito famoso, que ele se divide em 14, 25 e 75 do século passado. Charles Taze Russell e Rutherford. Esse nome pode parecer esquisito, alguns já conhecem, alguns sabem quem é. E em 1914, essas pessoas diziam que o fim dos tempos, ou o fim dos tempos do gentil, chegariam justamente em 1914. Jesus voltaria e buscaria a sua igreja. Jesus não voltou. Aí eles mudaram a data para 1925. Disseram que, na verdade, Abraão, Isaac e Jacó ressuscitariam para governar a terra em 1925. Não aconteceu. E então eles mudaram a sua interpretação para 1975. A organização chamada Testemunha de Jeová sugeriu fortemente que o reino milenar de Cristo começaria no ano de 1975. Sabemos que Cristo ainda não voltou. Então, a história, a lição histórica que nós temos a partir do desenvolvimento da igreja e do próprio texto do Senhor Jesus é que a vinda de Jesus não é feita para ser motivo de especulação. Ela não pode estar debaixo das nossas especulações, porque Cristo não quis revelar. Sempre que um grupo tenta substituir a vigilância que essa pessoa tem que ter até aquele dia para uma previsão para que ela possa viver a sua vida e se preparar no último dia, essas pessoas acabam no engano. Porque seria muito fácil, pensa só, se eu sei que Cristo volta dia 31 de agosto, é só eu me preparar dia 29, talvez dia 30, se eu tiver assim, muito ruim. Não é isso que Cristo queria. Não à toa, Cristo vai dizer que se o Pai soubesse que o ladrão viria, a que horas ele viria, a que dia ele viria, ele prepararia a sua casa. Porque Jesus não quer uma igreja displicente, uma igreja literalmente folgada até que ele volte, é que ele deixou essa data em segredo. Porque ele conhece os nossos corações. Ele sabe que se a gente souber o dia, a gente leva as coisas de qualquer jeito, até chegar ao dia. Porque aí bate o arrependimento, aí bate a consciência pesada, aí a gente leva a sério. Mas isso não é fruto de um coração arrependido, é fruto de medo. Para nós, pouco importa o dia, o mês ou o ano que Jesus virá. O que importa é que nós precisamos ser fiéis a Ele, enquanto Ele não volta. Nós precisamos viver com fidelidade, planejando os nossos dias com sabedoria, mas sem nos esquecer que Jesus Cristo pode voltar a qualquer instante, se não visivelmente, para nós, quando Ele nos chamar e nós deixarmos essa terra. A segunda atitude que nós devemos ter para nos preparar para esse dia é que nós devemos despertar do perigo da distração. Veja, dos versículos 37 a 39, Jesus vai trazer o que eu chamo de o coração pastoral desse sermão. Jesus ele vai identificar o que condenou a humanidade nos dias de Noé. Ele não fala que foi apenas a violência, embora seja parte da condenação, mas justamente a não atenção aos sinais, porque se eles crescem naquilo que Noé havia dito, se eles vissem os sinais, eles provavelmente saberiam o que eles precisavam fazer. Não sei se arrependeriam, mas a chance aumentaria. Mas porque eles estavam tão preocupados em tratar
Noé como um louco e continuar as suas próprias vidas, eles apenas seguiram e não deram bola para aquilo que Noé estava dizendo. E a pergunta que fica é: como nós temos vivido hoje? Nós temos vivido como as pessoas no tempo de Noé? Será que, porque eu sou jovem ainda, eu acho que eu nunca vou morrer, ou que está algo distante demais, então não preciso me preocupar com a volta de Cristo, com a morte, com como está a minha vida? Será que isso é uma realidade muito distante, que não me preocupa? E se nós pararmos para lembrar de tantos jovens que morrem, ainda antes de chegar na vida adulta? Certamente eles não imaginavam, a maioria deles, de que eles morreriam, a não ser em casos de doenças muito graves. Será que não nos preocupa que Deus pode nos matar e nos levar ainda hoje? Ainda nesse dia? Será que não nos preocupa que talvez nós não tenhamos 5 anos pela frente, 10 anos pela frente? Talvez não tenhamos 3, 2 anos pela frente. Será que isso não preocupa? Às vezes a gente fica pensando, isso é mau papo de velho. Até o dia em que algo acontece. E como diz Jesus, leva eles todos, sem que eles percebam. Como eu disse, a volta de Jesus, ela pode vir de duas formas. Jesus pode voltar, mas Paulo vai dizer que para Cristo voltar, o filho da perdição tem que aparecer. O anticristo tem que se revelar. Ele não volta antes disso. Mas nós sabemos que Cristo também pode voltar, particularmente, para cada um de nós aqui. Para dizer, amigo, chegou a hora de você prestar contas. Chegou a hora de você prestar contas de tudo aquilo que você fez e deixou de fazer. E se hoje, como disse Jesus na sua parábola, lhe pedirem a sua alma, o que você tem preparado? Para quem será? Os homens na época de Noé viviam as suas vidas, um dia após o outro, como se nada fosse acontecer, até que aconteceu. Por isso, uma das mensagens do Advento é: acorda, igreja. O Senhor está vindo. E Ele está vindo para nos buscar. O Senhor está à porta. Ele está perto. E a vida ela passa muito rápido. Parece clichê, né? É frase de filme, é frase de Instagram. Até você perceber que você está lá com seus 40, com seus 50. E que a vida já foi. Metade da sua vida já foi embora. Estamos só brincando de sermos crentes e vivendo uma vida de inimizades, uma vida de mentira, uma vida de rixas, de fofocas, de picuinhas, de eu não me misturo com fulano, não me misturo com ciclano, de partidarismo, ou nós estamos vivendo uma vida de quem se prepara para a volta de Cristo? Uma vida em que, dependendo do que for, por mim, eu vivo em paz com todos. Independente do que for. Eu luto pela paz, eu luto pela união da igreja, eu luto para que o reino de Cristo apareça através da minha vida. Ou não? Eu tenho mais coisa para fazer, eu estou preocupado com outras coisas, eu tenho escola na segunda-feira, eu tenho faculdade, eu tenho trabalho, o meu chefe chato, eu tenho que fazer hora extra. O que ocupa a minha mente? Comer, beber, casar, se dar em casamento, trabalhar, nada disso é pecado. Pelo contrário, tudo isso é bênção. Tudo isso Deus nos dá, como vai dizer o autor Eclesiastes, para que nós nos alegremos, para que nós desfrutemos a vida. O perigo é quando as bênçãos dessa vida se tornam o sentido da nossa alegria, a ponto de nós não nos importarmos com o dia do amanhã. Nos dias de Noé, todos estavam tão imersos no que eles estavam fazendo, que eles se tornaram cegos
para a chuva que viria. Examine então o seu coração hoje, onde as coisas boas da vida, seu trabalho, sua família, sua escola, sua faculdade, os seus planos, suas viagens, examine todas essas coisas. Vejam se elas se tornaram tudo o que ocupa a sua vida. No seu calendário, nas suas horas, quem tem o princípio, a maior parte da sua atenção. Se tudo isso te fez dormir para a realidade da eternidade, acorde enquanto ainda dá tempo, porque ainda dá tempo. A terceira atitude que nós devemos ter para nos preparar para a vinda de Jesus é entender a seriedade da separação. Dos versos 40 ao 41, Jesus vai falar de duas pessoas que estavam no campo, e que uma é levada e a outra é deixada. No imaginário popular, principalmente para quem vem de realidade pentecostal, como eu vim, esse texto é o que dá base para aqueles que acreditam no arrebatamento secreto. Num filme muito antigo, de um livro mais antigo ainda, chamado Deixados para Trás. E, segundo eles, ao ler esse texto, nós temos a prova clara e evidente de que o arrebatamento acontecerá dessa forma. As pessoas sumirão de repente e serão deixadas aquelas que não estiverem firmes com o Senhor. Mas esse texto está falando de algo que é um pouquinho mais trágico que isso. Se é que dá para ser mais trágico que isso. Mas veja só. A vinda de Cristo, ela é inesperada. Ela vai ser súbita. Ela vai ser num piscar de olhos. Num dia, como qualquer outro, acontecerá. Você não vai estar planejando, você não vai estar pensando, você não vai estar sequer cogitando, provavelmente. E acontecerá. No seminário, um dos professores, o reverendo Ageu, ele brincou com a gente e falou, né? Eu tenho para comigo, se vocês me permitem heresia, não permitam, que Cristo volta num domingo, porque domingo é o dia do Senhor. Aí eu falei para ele, mas aí fica fácil, né? A gente adivinhar. Mas aí seria domingo no Brasil ou no Japão? E o segredo não se trata de saber qual é o dia. O segredo se trata de saber que é a hora em que você não espera. Eu fui mais a fundo na heresia dele e falei, eu acho que está mais para uma quarta-feira. Talvez uma terça à tarde. Cristo voltará naquele dia e naquele momento onde nós menos esperarmos. Talvez nós estejamos atentos. Por quê? Porque talvez nós estejamos vigiando. Mas será? Cristo, quando voltar, ele volta de repente e ele separa. O que esse texto está dizendo é que Cristo vai separar. Ele vai separar os seus servos, as suas ovelhas, daqueles que são bodes, daqueles que são ímpios, daqueles que não se converteram. A vinda de Cristo vai revelar aqueles que realmente pertencem a Ele. Aqueles que realmente têm o seu coração entregue a eles. A máscara de muito crente que senta domingo após domingo nos cultos das suas igrejas. Essas máscaras vão cair no dia que Cristo voltar. Porque eles perceberão que quando o Senhor voltar, quando a trombeta soar, e quando os eleitos, os salvos, se reunirem com Ele no ar, junto com os que se foram, aqueles que achavam que estavam no bom caminho, continuarão vendo Cristo descer do céu com a sua igreja. Nesse dia tão comum e ordinário, como qualquer outro dia da semana, é nesse dia que os verdadeiros adoradores, independente de placa de igreja, independente de país, todos aqueles que confessam Jesus como seu único e suficiente Salvador, eles serão manifestados em glória com Cristo. Enquanto todos os outros permanecerão em absoluto terror, vendo essa cena acontecer diante dos seus olhos. Por isso, a vinda de Cristo não é apenas uma festa. Para nós ela é uma festa. Para nós é o dia mais importante da história. Mas para aquele que não se prepara, para aquele que leva a vida de qualquer jeito, para aquele que não obedece a Cristo, para esse, a vinda de Jesus é terror, é fogo consumidor, porque é julgamento.
Não nos enganemos, nós não seremos salvos porque os nossos pais são crentes, porque o marido ou a esposa é crente, porque os avós eram crentes, porque quando nós éramos crianças, eles oravam e punham a mão na nossa cabeça e a gente ouvia bem pertinho, lá no escuro assim, né? Quem passou por isso? Nós não seremos salvos por isso, porque cochicharam na nossa orelha. Nós seremos salvos somente se depositarmos a nossa fé, a nossa esperança, exclusivamente no Senhor Jesus. E a esperança do advento é justamente essa, de sermos para sempre restaurados à nossa condição original. Não se apoie na fé dos outros. Firme a sua esperança pessoal e intransferível em Cristo, sabendo que a vinda dele revelará quem você realmente foi. Quarta e última atitude que nós devemos ter para nos preparar é viver sempre prontos, sempre preparados. Dos versos 42 ao 44, Jesus conclui com a única aplicação lógica possível. Ele usa duas palavras. A primeira é vigie, porque ele quer dizer que nós devemos nos manter acordados, alertas. A segunda é preparados, estejam prontos, estejam atentos. Porque a parábola do ladrão, no verso 43, vai reforçar a ideia que se nós não nos prepararmos, o ladrão vai nos pegar desprevenidos. Você se prepara antes da tragédia acontecer, nunca depois. Não é que Jesus é uma tragédia, mas ele está usando este exemplo para te dizer, você precisa trancar as portas da sua casa, não porque você sabe que alguém vai tentar entrar amanhã, mas porque se alguém tentar, elas estarão trancadas. Nós temos que nos preparar, porque nós não sabemos se Jesus vai voltar amanhã, mas se ele voltar, eu estou pronto. É por isso que nós devemos nos preparar. Não deixe que a sua vida, o seu dia a dia, faça com que você se esqueça de trancar a sua porta. Estar pronto não significa viver com medo. Significa viver com esperança. Mas com uma esperança sábia. Uma esperança que não é tola. Uma esperança que te prepara para aquilo que você espera. Se a volta de Cristo te causa pavor e terror de condenação, isso pode ser um sinal de alerta para a sua alma. Pode ser. Porque isso acontece, geralmente, para os corações que ou não estão prontos, ou ainda não se converteram. Porque eles sabem que o dia da volta é dia de juízo. Muitos têm medo do Apocalipse, que, pasmem, foi escrito para dar esperança à igreja perseguida, mas muitos têm medo do livro de Apocalipse, porque sabem que o dia em que Cristo voltar é dia de juízo. Mas se a vinda de Cristo te causa medo, um temor, mas um temor de reverência, um temor como quem se preocupa de estar pronto, como alguém que deseja estar preparado, então, na verdade, ela fortalece o fato de que o Espírito Santo está te preparando para esse dia. Isso é sinal de que você ama a Cristo. Uma noiva em um casamento, ela pode sentir ansiedade, ela pode ficar nervosa, mas ela não vai ter medo de casar com seu marido. Em casos, naturais, comuns, saudáveis. Jesus não ameaça os seus irmãos de medo. Jesus não é uma ameaça para a sua igreja, mas ele é uma ameaça para os filhos da ira de Deus. A nossa confissão de fé disse que, por diversos modos, podem os crentes ter a segurança da salvação abalada, diminuída e interrompida. Mas ele também vai dizer que Deus preserva essas pessoas e em seu devido tempo ele faz com que a fé dessas pessoas seja fortalecida, que eles se reergam, que eles sejam restaurados e que o Espírito Santo traga novamente a esperança a essas pessoas, porque os filhos de Deus, como disse Cristo, não podem ser arrebatados da mão dele, não podem ser tirados. Então é possível que o medo habite o nosso coração, e se ele habitar o nosso coração, nós devemos buscar em Deus e no Espírito Santo a segurança que só há nele, para que ele nos guarde até aquele dia.
Viva cada dia como se você pudesse ter a certeza de que aquele dia é o último dia. Não com pânico, não com medo, mas com fidelidade. Se Jesus voltasse hoje, no meio da noite, no meio da nossa confraternização após o culto, ainda durante o culto, será que ele me encontraria preparado? Eu gostaria de lembrar, para terminar, para concluir, do que um grupo muito conhecido dos irmãos, chamado Vencedores por Cristo, disse certa vez: muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo hippie já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante quando se sabe de seu grande amor. E é preciso hoje que se cante Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Esse é o Jesus que nós precisamos esperar. Não é o fruto de ideologias que é vendido por aí, mas o Cristo que é entregue por nós, revelado nas Escrituras. O advento começa com um chamado para nós acordarmos. A esperança não é para aqueles que dormem. Jesus nos ensina a abraçar o mistério do tempo, a acordar da distração do dia a dia, a entender a seriedade da separação e, acima de tudo, a viver sempre prontos, porque Ele vai voltar. Que essa temporada de advento não seja apenas mais uma rotina de compras e festas, mas que ela seja um tempo de despertar espiritual, onde você possa se encher do Espírito Santo, para que então Ele te prepare para quando Cristo chamar o teu nome, seja pela morte, seja por sua volta. Amém?